Olá, monges de sofá! Sejam muito bem-vindos de volta ao Monge no Sofá. Eu sou a Julie, sua companheira de jornada para mais uma viagem rumo à sabedoria? Bom, ninguém pode dizer que nós não estamos tentando, certo? Sabe quando a vida parece um aplicativo que trava toda hora? Você tenta ser zen, mas aí o gato derruba sua caneca de café, a fila do banco não anda e já passou de 20 minutos faz tempo. E o Wi-Fi, ele resolve tirar férias. Pois é, Buda nunca lidou com tecnologia, nem com a fila do banco, mas ele deixou um manual para lidar com essas bagunças. As 4 nobres verdades. Hoje, nós vamos explorar esse mapa em busca de mais paz e harmonia, mesmo quando tudo parece dar errado e a gente só quer se esconder debaixo das cobertas e até mesmo debaixo do sofá às vezes. Então, prontos para decolar do sofá rumo à serenidade? Ou pelo menos rumo a menos surtos por minuto? Bora? No nosso 4º episódio, nós vamos falar do coração do budismo, as 4 nobres verdades. Nós vamos juntos descobrir como essas verdades podem nos ajudar a enfrentar os desafios com mais leveza e, quem sabe, até com um sorrisinho no meio do caos. Tipo eu que tento sorrir quando a impressora não funciona. Tá, Julie, mas o que é que são essas 4 nobres verdades? Parece algo super sério, tipo uma prova de filosofia, não é? Mas relaxe, monge e monja de sofá. É bem mais simples do que parece. Vamos pensar nelas como um GPS que o Buda criou para navegar pela vida. São 4 passos que explicam por que nós sofremos e também como sair desse looping infinito de preocupações. Vamos devagarzinho? A primeira nobre verdade é a verdade do sofrimento, ou dukkha. A vida tem sofrimento. Não é que seja só dor, mas às vezes vamos combinar que ela é meio confusa. Tipo quando você planeja um piquenique e chove, ou quando você perde uma oportunidade no trabalho. Sofrimento é tudo aquilo que não sai como nós queremos, desde o grande drama até a meia que some na máquina de lavar. É a impermanência batendo na porta e a gente querendo que tudo fique igual. Eu, por exemplo, sofro demais quando acaba o chocolate. A segunda nobre verdade é que o sofrimento tem uma causa. Mas não adianta dar uma de espertinho. A culpa não é do chefe, nem do clima, nem da meia que sumiu, mas do nosso apego. Queremos que tudo seja perfeito, que as pessoas ajam como nós esperamos e quando não é, a gente sofre. É o desejo insaciável de que as coisas sejam diferentes do que são. É tipo querer que o gato não durma no teclado enquanto você trabalha. É impossível. Credo, né? Até agora tá tudo tão down. Mas, boa notícia. A terceira nobre verdade é que o sofrimento pode acabar. Dá pra encontrar paz, tipo aquele momento em que você deita no sofá com seu gato ronronando e esquece o mundo. É a libertação do apego, a extinção do desejo que causa o sofrimento. É como encontrar a meia perdida. A paz está em aceitar as coisas como elas são, sem brigar com a realidade. A quarta nobre verdade é que existe um caminho para a extinção do sofrimento. Yuhu! O Buda, ele nos deixou tipo um roteiro chamado o Nobre Caminho Óctuplo.
que, spoiler, nós vamos ver no próximo episódio. Então esse nobre caminho de 8 passos é como uma receita para viver com mais sabedoria e compaixão. Não é uma estrada de mão única, mas um caminho com várias pistas e a gente pode escolher a que melhor se adapta ao nosso ritmo. As 4 nobres verdades são como um diagnóstico médico para a condição humana. Elas não são dogmas a serem cegamente aceitos, mas sim verdades a serem compreendidas e experienciadas. Buda as apresentou como um médico apresenta uma doença, sabe? Sua causa, a possibilidade de cura e o tratamento. É um roteiro para a libertação do sofrimento. E, o melhor, é acessível a todos, independentemente de sua fé ou de experiência prévia com o budismo. Não é legal? Agora que nós já demos uma espiadinha nas 4 nobres verdades, que tal explorarmos cada uma com calma, como se fosse um passeio tranquilo no nosso sofá? Quando Buda fala de sofrimento, a primeira nobre verdade, ou de dukkha, ele não está sendo um pessimista de plantão que só vê o lado ruim da vida. Não, pelo contrário. Ele está nos convidando a olhar para a realidade de forma honesta. O sofrimento não abrange apenas a dor física e emocional óbvias. Tipo quando você bate o dedinho na quina do sofá ou quando o Wi-Fi cai bem no meio de Stranger Things. Mas também aqui se trata do sofrimento sutil, da impermanência e da insatisfação. Sabe aquela sensação de que, mesmo quando aparentemente tudo está bem, há uma inquietação por dentro? Uma angústia, uma busca por algo mais e também uma leve frustração porque a felicidade nunca é permanente? É como quando você compra finalmente aquele dispositivo de última geração. Ai, não é uma maravilha? Você fica horas mexendo naquilo, feliz, contente. E daí, 2 meses depois, já tem um modelo novo. E o seu parece pré-histórico. Não é que o dispositivo seja ruim, mas a nossa expectativa de que ele traria uma felicidade duradoura é que gera o sofrimento. Ajahn Chah, um mestre da tradição Theravada, disse, abre aspas, o sofrimento é a verdade que precisamos ver. Se não vemos o sofrimento, não podemos ver o caminho para sua cessação. Fecha aspas. Isso significa que reconhecer o sofrimento não é ficar por aí se lamentando, mas sim o primeiro passo para a libertação. É como admitir que você está perdido antes de poder utilizar o GPS, sabe? E sim, eu já me perdi no shopping. Achava que sabia onde era a saída, mas só encontrei o caminho depois de aceitar que eu precisava de ajuda. Para aprofundar a verdade da origem do sofrimento, que é a segunda nobre verdade, podemos pensar que se o sofrimento é o sintoma, a sua origem é a causa. E a causa principal, segundo Buda, é o apego, o desejo insaciável, a sede por coisas que são impermanentes e insatisfatórias. Não é que desejar seja ruim em si. Afinal, quem é que não deseja um bom café ou um sofá confortável? O problema surge quando nos apegamos a esses desejos, quando acreditamos que a nossa felicidade depende exclusivamente da sua satisfação. É a ânsia por mais, por ser diferente, por ter controle sobre o incontrolável.
Sabe quando você tá numa dieta e aí você sonha com aquele bolo de chocolate com cobertura e recheio? Cada minuto que você passa sem comer esse bolo, o desejo se torna uma obsessão. E o sofrimento, ele não vem do bolo, mas da fixação no bolo. Ou como eu, que sofro horrores quando o delivery atrasa. Não pelo atraso em si, mas pela minha expectativa de que a comida chegue no segundo exato em que a fome bate. Shunryu Suzuki Roshi nos lembra, abre aspas, a mente do iniciante é vazia, livre de hábitos do especialista, livre para ver as coisas como elas são, fecha aspas. Quando nós nos apegamos, nossa mente se torna rígida, cheia de expectativas e de julgamentos. Soltar o apego é abrir espaço para a liberdade, para a aceitação do que é. É como abrir a mão para que a borboleta possa voar ao invés de tentar prendê-la. A cessação do sofrimento não é a ausência de desafios, mas é a capacidade de enfrentá-los sem ser arrastado pela dor. É a liberdade de não ser escravo das nossas próprias emoções e reações. Eu diria que é como ter um superpoder que te permite ver a tempestade, mas não se molhar. E sim, eu ainda me molho, mas pelo menos agora eu tenho um guarda-chuva mental. Ok. Yep. Agora, a verdade do caminho para a cessação do sofrimento, que é a quarta nobre verdade. Se existe um problema, uma causa e uma solução, então tem que haver um caminho para alcançar a solução, certo? E sim, monge de sofá, a quarta nobre verdade é o nobre caminho óctuplo. O nobre caminho de 8 passos é um conjunto de 8 práticas interligadas que nos guiam para a libertação do sofrimento. Não é uma lista de regras rígidas, é mais um guia prático para viver com sabedoria, com ética e com compaixão, claro. E tudo isso nós vamos ver no próximo episódio, tá? Yeah! É como dizia o Buda, eu aponto o caminho, mas a prática fica por sua conta. Isso significa que o caminho é pessoal e que cada um de nós deve percorrê-lo com dedicação e com esforço. Não há atalhos, mas há muita ajuda ao longo do percurso. É como uma trilha na montanha. O guia te mostra o caminho, mas você precisa colocar um pé na frente do outro. E sim, eu já tentei pegar um atalho e acabei na lama. Quem nunca? O sofrimento, ou dukkha, está em tudo. Em nascer, em envelhecer, em adoecer, em perder o que a gente ama. Parece meio pesado, né? Mas, ao contrário do que pode parecer, o Buda não estava sendo pessimista. Ele estava sendo honesto. Tipo um amigo que te diz, olha, a vida tem altos e baixos, mas eu te ajudo a lidar com isso. O sofrimento vem porque a gente quer que as coisas sejam permanentes. O emprego perfeito, o corpo jovem para sempre, o Wi-Fi que nunca cai, o café fresquinho. Mas a única coisa permanente é a impermanência. É tipo tentar segurar água na mão. Escorre e tá tudo bem. O Lama Padmasambhava, com a sua sabedoria infinita, explica isso de um jeito que ilumina. Abre aspas. O sofrimento surge quando nos apegamos a algo que, por sua própria natureza, vai mudar. A liberdade está em soltar. Fecha aspas.
Quando nós aceitamos que tudo muda, o gatinho cresce, o café esfria, a vida segue. O sofrimento perde a força. É como parar de remar contra a correnteza e deixar o barco ir. Eu, que sou controladora por natureza, ainda estou aprendendo a soltar o remo. O mestre Thich Nhat Hanh complementa essa ideia, abre aspas. O sofrimento não é nosso inimigo. Quando o abraçamos, ele nos ensina o caminho para a paz. Ou seja, monge e monja de sofá, o sofrimento é tipo um professor chato, mas ele te ensina algo importante se você prestar atenção. Ou então é como aquela matéria de escola que você odiava, mas que hoje você vê que foi útil. O sofrimento apontado na primeira nobre verdade não é apenas a dor óbvia, mas também a insatisfação inerente à existência condicionada. Você já reparou que, mesmo nos momentos de alegria, há uma sutil ansiedade de que essa alegria não durará para sempre? Tipo quando você tá de férias em um lugar paradisíaco, mas aí começa a sentir uma pontinha de tristeza pensando na volta? Essa é a natureza do sofrimento, a impermanência de tudo que é condicionado. Ao nos apresentar a primeira nobre verdade, Buda nos convida a olhar para a vida como ela é, com seus altos e baixos, suas alegrias e tristezas, sem nos iludirmos com a ideia de uma felicidade permanente em um mundo que é condicionado. É como quando você finalmente aceita que o seu pet não vai viver para sempre, infelizmente. Mas ao invés de já sofrer, você passa a apreciar cada momento, cada instante que vocês têm juntos. Essa aceitação não é resignação, mas uma forma de sabedoria que nos permite viver mais plenamente o presente, sem nos apegarmos com sofrimento ao que é transitório. É como aprender a dançar na chuva em vez de esperar que a tempestade passe. Agora um exemplo cotidiano que sirva para ilustrar isso. Pode parecer bobo, mas eu acho que funciona. Imagine que você está assistindo a um filme que adora ou que você esperou muito pela estreia. A alegria de assistir é real, mas ela é impermanente. Quando o filme acaba, a alegria também se dissipa. Se você se apegar àquela alegria e desejar que o filme nunca termine, você sofrerá. Mas se você aceitar a impermanência da experiência, pode apenas apreciar o filme enquanto ele dura. E, ao final, estar aberto a novas experiências. É como saborear cada pedaço de um bolo delicioso, sabendo que ele vai acabar, mas apreciando cada mordida. Um outro exemplo, você está em um relacionamento. No início é tudo paixão e euforia, mas os relacionamentos, como tudo na vida, mudam. Se você se apegar àquela fase inicial e não aceitar as transformações, pode sofrer e muito, e fazer o outro sofrer também. A sabedoria budista nos convida a abraçar a impermanência, a fluidez das coisas e a encontrar a paz na aceitação do que é, e não na tentativa de controlar o incontrolável. O desejo e o apego de que fala a segunda nobre verdade não é só querer um carro novo ou mais seguidores na rede social. É querer controlar tudo. Que o dia tenha 30 horas, que não chova, que o sol permaneça para sua viagem, que nada mude. Mas calma, não precisa virar monge para largar o apego. Dá para começar pequeno, tipo não surtar quando o delivery atrasa.
O Shagdu-Tulku Rinpoche tem uma frase que ajuda, abre aspas. Quando soltamos o apego, encontramos a liberdade, como um pássaro que voa sem carregar pedras, fecha aspas. Ai, gente, imagine voar com um monte de pedra, credo. Soltar o apego não é virar indiferente, mas entender que nada é nosso para sempre. Tipo, eu amo meu gato, mas eu não preciso surtar se ele me ignora pra ir pro sofá ou lá na varanda no sol, né? É a liberdade de não ser escravo das suas próprias expectativas. Pema Chodron dá uma dica prática. Abre aspas. Observe seus desejos sem julgá-los. Eles são como ondas, vêm e vão. Fecha aspas. Então, monge e monja de sofá, na próxima vez que você ficar bravo porque o pedido do delivery atrasou, perceba esse desejo de eu quero agora e deixe ele passar, como uma nuvem. E se não passar, tudo bem, a gente tenta de novo no próximo delivery. O apego é a força motriz por trás do sofrimento. E eu não tô falando aqui apenas do apego a coisas materiais, tá? Mas também apego a ideias, a opiniões, a relacionamentos e até mesmo a nossa própria identidade. É a ânsia por algo que não temos ou o medo de perder o que já temos. É também como quando você está obcecado por um novo emprego, acreditando que se você consegui-lo, você terá a felicidade plena, imperturbável e eterna. Lama Yeshe nos ensina, abre aspas, o apego é a raiz de todo o sofrimento. Se você quer ser feliz, precisa soltar o apego. Fecha aspas. Soltar o apego não significa não ter desejos ou não desfrutar da vida. Significa não se identificar com esses desejos, não permitir que eles controlem a sua mente e as suas ações. É como ter um carro potente. Você pode dirigi-lo, mas não precisa ser escravo da velocidade. Um exemplo para tornar mais palpável esse papo todo é, por exemplo, um vício num joguinho de celular. Mas nós estamos falando aqui de joguinhos aparentemente inofensivos, tá? Nada daquilo que vem acontecendo nos últimos tempos. Você passa ali horas de lazer jogando, sempre buscando a próxima fase, a próxima pontuação, e a cada vitória uma alegria momentânea. Mas logo aparece quem? A ânsia por mais. E aí, quando você perde, a frustração é imensa. O sofrimento não está no jogo em si, mas no apego ao resultado, à performance, àquela sensação de controle, sabe? Se você jogar por diversão, sem se apegar ao resultado, a experiência é muito mais leve, prazerosa, divertida, como jogar um jogo de tabuleiro com amigos. O importante é a diversão e não quem ganha. Outro exemplo nesse sentido pode ser a busca incessante pela perfeição, seja no trabalho, seja nos relacionamentos ou na própria aparência. O apego à ideia de ser perfeito nos leva a um sofrimento constante. Nós nunca somos bons o suficiente. Nós nunca alcançamos o ideal. Na contramão, o budismo nos convida a aceitar a imperfeição, a abraçar a nossa humanidade e a encontrar a beleza naquilo que é. Como nós já vimos, a terceira e quarta verdade são as melhores partes. O sofrimento pode acabar e existe um caminho para isso. Yay! E o caminho é o nobre caminho óctuplo, um conjunto de práticas como falar com bondade, agir com ética e meditar. Bom, parece muito para você? Não é.
Para simplificar, nós vamos tentar 2 práticas hoje, direto do sofá, sem precisar de um mapa de tesouro ou de uma bússola mágica. Primeiro, bora fazer uma pausa juntos? Então, feche os seus olhos, se você puder, e respire fundo 3 vezes. Agora, pense em algo que tem feito um triplex na tua mente. Algo que anda te incomodando, como por exemplo um prazo, uma discussão que você teve com alguém, a conta de luz. Sinta como seu corpo reage a isso, mas apenas observe, não precisa julgar. Sinta se você franze o senho, se a sua mandíbula está pressionada, se os seus ombros estão com um pezinho extra. Respira e observa. Agora, perceba que esse incômodo é como uma onda no mar. Ele vem, mas também vai. Agora, imagine seu coração se abrindo, cheio de calma, como se você estivesse abraçando e acolhendo essa onda. Continue respirando, acolhendo. Quando quiser, abra os olhos e tenta lembrar dessa sensação durante seu dia. E se não funcionar de primeira, tá tudo bem. A gente não vira Buda em um dia, né? O nosso segundo exercício é para vocês fazerem sozinhos, tá? Hoje, quando você tiver um momento para cuidar de você, escolha uma coisa simples. Tomar um chá, acariciar o seu gato ou esperar o elevador, por que não? Faça o que você escolher com total atenção. Sinta o calor da xícara, o ronronar do gato, o som do elevador. Aproveite o que você escolheu e esteja presente ali 100%, com todos os seus sentidos. E se a mente viajar para o e-mail que você esqueceu de responder, tá tudo bem, traga ela de volta, sem brigas. Isso é meditação em ação. É como treinar um cachorrinho. Só que o cachorrinho é a sua mente. E acredite, ela é bem teimosa às vezes. Monge e monja de sofá, não se preocupem em ser perfeitos, tá? Apenas comecem a caminhar. Cada passo, por menor que seja, já é um avanço. Gange cha yamune chaiva. Até o momento, nós focamos na teoria das 4 nobres verdades. A partir de agora, nós vamos ver como viver essas verdades no dia a dia. Como aplicar na prática esses conceitos. O Lama Padmasambhava reforça, abre aspas, a prática é reconhecer o sofrimento, soltar o apego e abrir espaço para a liberdade, momento a momento. Fecha aspas. Não precisa de 500 anos de meditação. Às vezes, um momentinho de atenção já muda tudo.
É como dar um micropasso em direção à iluminação, sem precisar de túnica laranja. Viver as 4 nobres verdades no dia a dia é um processo contínuo de autoconsciência e prática. Não se trata de se tornar um monge recluso, mas sim de integrar esses ensinamentos dentro da sua rotina, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. É como aprender a dirigir. No começo você pensa em cada movimento, mas com a prática tudo se torna mais natural, fluido e orgânico. Um dos maiores desafios que nós podemos encontrar nesse trajeto é aplicar a primeira nobre verdade, a do sofrimento, sem cair no desespero. O sofrimento é inevitável, uma hora ou outra, né? Mas a forma como reagimos a ele é sim uma escolha. A prática aqui é reconhecer o sofrimento sem se apegar a ele, sem se identificar com a dor. É como observar uma nuvem escura no céu. Ela está lá, mas você não precisa se tornar a nuvem, né? Nós praticamos isso agora há pouco, lembra? Quando você sentia a emoção, como ela estava, como ela surgia, como ela se manifestava e como alterava o seu corpo. É isso, é não julgar. Em relação à segunda nobre verdade, a da origem do sofrimento, a prática diária envolve observar os nossos apegos e desejos. Não se trata aqui de suprimir esses apegos e desejos, mas compreendê-los. Sabe quando você sente aquela vontade incontrolável de comprar algo que não precisa? Ou de checar o celular a cada 5 minutos? Então, nesses momentos, faça uma pausa. Antes de agir, sabe? Pergunte-se de onde vem esse desejo. O que eu espero que a satisfação dele me traga. Essa autoinvestigação nos ajuda a desatar os nós do apego. É como desvendar um novelo de lã emaranhado. Exige paciência, mas o resultado é libertador. A prática para a terceira nobre verdade, a da cessação do sofrimento, é cultivar a liberdade do apego. Isso não significa que você nunca mais sentirá dor ou tristeza, mas que essas emoções não terão o poder de te algemar a elas. É como ter um guarda-chuva. Você ainda vai se molhar um pouquinho, mas não tanto como se estivesse sem ele, certo? A cessação é um estado de paz interior que surge quando você se liberta das amarras do desejo e da ignorância. Isso não te lembra um pouquinho da equanimidade do episódio passado? Finalmente, para viver a quarta nobre verdade, o nobre caminho óctuplo é o seu guia prático. Cada um dos 8 aspectos pode ser aplicado em pequenas ações diárias, que nós vamos ver com mais detalhes no próximo episódio. É como construir uma casa. Cada tijolo é importante e cada pequena prática contribui para a construção de uma vida mais plena e feliz. Então, que tal um desafio? Hoje, observe um momento de sofrimento, talvez uma frustração no trabalho ou quando você percebe que a geladeira está vazia. Em vez de brigar com ele, pergunte: o que isso está me ensinando? O que essa sensação ou emoção que eu estou sentindo está querendo me dizer? E compartilhe também a sua experiência com a hashtag Monge no Sofá. Eu tô louca para saber como foi. Quem sabe a gente não descobre que o sofrimento é só um mensageiro mal-humorado. Monge e monja de sofá, se você tá por aqui ainda, eu te agradeço um montão.
pela companhia. Esse episódio, as 4 nobres verdades, elas demandam um pouquinho mais de teoria, de exemplos. É um episódio um pouquinho mais profundo. E as 4 nobres verdades são como um mapa para encontrar a paz no meio do caos. É tipo ter um manual de sobrevivência para a selva urbana, só que em vez de faca, você tem a sabedoria. Espero que vocês tenham gostado. E se esse episódio tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de um empurrãozinho para navegar a vida com mais leveza. Eu sou a Julie e foi uma alegria dividir esse sofá com vocês. Até a próxima, que seus dias sejam claros, sua mente seja um céu sem nuvens e os seus sofás cheios de paz. Que esse episódio possa trazer benefícios para todos os seres.